Abra sua Bíblia aí. Antes disso, olha bem para cá. Quem não veio nos outros cultos, você perdeu, mas você pode assistir ao culto que está gravado. Nós estamos trabalhando uma trilogia. O que é uma trilogia? É uma sequência de pregações com o mesmo tema. E a gente está baseando na palavra onde Deus fala em Mateus capítulo 7, que fala, aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Certo? Então, o primeiro culto nós falamos no dia 18, olha aqui como Deus é lindo. Dia 18, que foi a semana passada, nós falamos, qual foi o tema? Quem lembra? Um Deus que fala, exatamente. No dia 25, que é hoje, nós vamos falar sobre aquele que ouve e pratica. E no próximo dia 3, fica atento, irmãos, olha que engraçado, é a ceia, para terminar a trilogia. Bem no dia da ceia, a palavra vai ser forte, hein? Dia 3, que é semana que vem. Fica atento já, viu, irmãos? Próximo domingo é a ceia do Senhor. E eu não combinei isso. Simplesmente o Senhor me deu um tema e eu tratei. No dia 3, que é a próxima semana, no dia da nossa ceia, vai ser aquele que ouve também, mas não pratica. E vamos ver o que Deus tem para falar conosco. Abra sua Bíblia aí, em João capítulo 14, versículo 15. O Evangelho, de João, capítulo 14, verso 15. Conseguiu distribuir os folhetinhos ontem? Não conseguiu? Irmãos, procure o nosso irmão Cristiano. Ele está aí disponível, ou de semana ou de sábado, para poder distribuir os folhetinhos aí, viu, irmãos? Quem quiser ajudá-lo, é bom, de 2 em 2. Sábado, umas 10 horas da manhã, pois os irmãos procurem. É bastante gostoso, você que gosta de fazer caminhada, é bom ainda, você faz caminhada, entrega o folhetinho, 10 horas da manhã, se você tem essa disponibilidade no sábado, fale com o nosso irmão Cristiano, fica de pé para todo mundo te ver. Esse moço abençoado aí, procure ele depois no final. Eu quero ir com você lá, e marca com ele, pega o telefone. Tá bom. Amém. Abriram, acharam? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Se me amai, guardai os meus mandamentos. Então a gente está falando aqui já sobre amor. Amor. Quem ama, irmãos, guarda os mandamentos de Deus. Os discípulos chegaram até Jesus numa certa ocasião e falaram: Senhor, nós te seguimos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós estamos contigo. Mas Jesus disse assim: aquele que me ama, me obedece. Então, irmãos, para falar daquele que ouve e pratica, primeiro você que ouve e não pratica, você não ama a Deus. Amém, irmão? Vamos trazer para a nossa casa? A Bíblia fala, é um mandamento. Obedecei a vossos pais. Vamos pegar esse exemplo. Obedecei a vossos pais. Obedecer a Deus é amar a Deus. Ou melhor, obedecer o pai e a mãe é amar o pai e a mãe. Então, irmão, já fica aqui para você. Você que não obedece os seus pais, você não ama. O objetivo da palavra de Deus é mostrar o quê? Qual que é o objetivo? Dá uma olhada nesse livro preto aí, essa Bíblia bonita que está nas tuas mãos, tá vendo? Essa Bíblia, esse livro, ele fechado, é um livro comum, mas ele é aberto, é a própria boca de Deus falando conosco. Por quê? Porque a Bíblia, ela mostra qual é a vontade de Deus para nós. A gente vive dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E esse livro que você tem na tua mão, e quem não tem, irmãos, procure ter,
Você pode até abençoar ali a igreja comprando uma Bíblia. Andando com esse... Por isso que tem uns crentes que andam com a Bíblia debaixo do braço. De um jeito, irmãos, incrível. Obviamente que também não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço e não amar. Não é verdade? E não obedecer a Deus. De nada adianta. Serve até mesmo para a minha vida. Não adianta eu subir aqui, eu pregar a palavra e eu não viver o que eu estou pregando. É como você andar com um livro debaixo do braço, achando que você é o crente mais fervoroso, o melhor que tem aqui na igreja. Só você vai para o céu. Tem igrejas assim, não tem, irmãos? Tem umas igrejas aí que eles dizem, são igrejas, são chamadas em teologia de unicistas. As igrejas que acreditam que só essa igreja deles que vão ter a salvação em Cristo Jesus. Mas eu não quero, irmãos, estar lá em cima se não tiver adventista lá. Eu não quero estar no céu se não tiver, né, um católico. De repente pode até ter um católico lá, a gente não sabe da sinceridade do coração, para que nós consigamos a salvação em Cristo Jesus e recebamos a salvação, é ouvir a palavra de Deus e praticar. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Outro dia a gente estava num debate, alguns estudiosos, eu estava também no meio, estudando a palavra de Deus, e aí a gente chegou à conclusão, será, irmãos, que um ateu, ele não vai ser salvo? Aí teve alguém lá que falou, claro que não, porque um ateu não reconhece Jesus como Salvador. Será que a gente pode ter como base? É lógico, né, irmãos? Nós temos que reconhecer a Cristo como o único Salvador das nossas vidas. Mas muitos ateus, eles estão fora da igreja por causa de quem? Do próprio crente. Mahatma Gandhi, um dos líderes indianos mais conceituados que a Índia teve, ele tem uma famosa palavra dele, que é muito comentada, inclusive eu fui até atrás para ver se realmente ele falou isso, e realmente tem uma biografia, não me lembro o nome, de uma pessoa que escreveu sobre a história dele, e ele fala sobre esse fato. Diz que ele chega... vou dizer, acho que talvez você não saiba, que eu tenho repetido muito na igreja. Mahatma Gandhi diz assim, uma frase muito conhecida, eu não sou cristão por causa dos cristãos. E é verdade, tem uma pessoa que fez uma biografia dele, e ele fala a respeito disso, realmente é verdade. E aí, na biografia que eu fui atrás para ver, por que que isso aconteceu? Porque ele, lá, tem um sistema de castas, eu não vou entrar muito em detalhe a respeito disso, na Índia, que eles espiritualizam muito a questão social. Então, existem algumas castas, são várias castas, tem uma até, irmãos, que é chamada, de acordo com o padrão social da pessoa, de acordo com o poder aquisitivo dela, ela é a família dela é colocada numa casta. E essa casta não pode mudar. Tipo assim, de acordo com as qualidades e as características físicas, financeiras do Luciano, por exemplo, ele entra numa certa casta. E essa casta é um grupo de pessoas que ele não pode sair dessa casta nunca mais. Então, o que é uma casta? É um grupo de pessoas que ali você só pode casar entre pessoas da mesma casta, você não pode namorar pessoas de outras castas. É um sistema, dá uma estudada depois para você ver o sistema de castas que existe ainda na Índia, que o próprio governo, né, federal lá da Índia, o governo de lá já aboliu as castas. Na parte de governança do governo não aceita isso. Mas o povo mais simples, eles continuam por medo. Não o povo simples, todos os povos indianos, eles criaram isso na cabeça deles, que nem a lei tira. E eles têm um medo grande de você que é de uma casta, casar com pessoas de outra casta. Porque vai vir maldição, é uma coisa terrível. E aí, irmão, tem uma casta, eu esqueci o nome dela, puxa, devia ter anotado, que não é nem considerado casta. É um nível tão baixo que a pessoa não é considerada nem gente. Ela não é considerada humano. Então, eles usam essas pessoas que nascem nessa... Tem uma novela, quem gosta de novela aí vai lembrar,
Dalit, né? Não é esse? Quem lê novela? Ó, tem noveleiro aí, né? Hã? Ó, tem gente noveleira aí, hein? É esse aí, obrigado. Olha, tá vendo? Não assistir novela é cultura, né? Tô brincando. Como chama? Dalits, né? Diz que teve uma novela que teve isso aí. E aí, esse pessoal que limpa a rua, limpa a fossa, limpa banheiro. Esse povo, esse pessoal que não pode se casar com pessoas de outras castas, são considerados sub-humanos. Então, irmão, o que eu queria dizer aqui? Quando o Mahatma Gandhi chegou ali e ele viu esse sistema de caste, ele achou isso um absurdo. E ele começou um líder gigantesco na Índia, conceituado, um cara formador de opinião, um cara que muda a cabeça das pessoas, que hoje a sociedade é assim. Se eu chegar aqui e falar para vocês várias coisas, vocês vão aceitar. Se um cara da rede social falar algo para vocês, vocês vão fazer. Se aqui aparecer um regime que tem alguém que tem vários seguidores, não é assim que o povo faz, né, irmãos? Não poderia fazer isso, mas é assim que o povo faz. Ah, não, vamos comer terra com abacate que vai emagrecer. O povo come terra com abacate. Se tiver que falar para comer minhoca com terra, o povo faz isso. Não é, irmão? Não é verdade? Então, a Índia, ela estava coberta de maldade, desigualdades e tantas outras coisas. Quando Mahatma Gandhi olhou para a Bíblia, até me arrepia, diz a biografia dele, que ele achou aquilo fantástico, incrível e maravilhoso. Pronto, eu vou trazer isso para a Índia. Irmãos, o camarada foi numa igreja evangélica daquele jeito, imagina, um Bob Marley, mais ou menos, todo vestido daquele jeito, mas que dentro do seu coração, a palavra de Deus tinha entrado, encaixado dentro dele. Talvez ele tinha um monte de coisas, rodelas na orelha de piercing, talvez ele tinha o cabelo grande, a barba comprida, porque, sabe por que o povo da Índia sofre? Olha que interessante, a gente fala de jejum aqui, né? Tem muita gente que não faz jejum. Mas o jejum é deixar de comer coisas materiais para comer coisas espirituais. E na Índia, eles levam isso ao pé da letra, por isso que eles não comem, eles são magrelos, não tem. Irmãos, não tem pessoas gordas na Índia. É muito raro. Eles deixam de tomar sol, eles deixam tudo que é do mundo, eles se abstêm, eles entram dentro das cavernas, eles não vivem em sociedade, tudo que eles acham que é um exagero, eles não vão fazer. Então os caras deixam as unhas crescer para não cortar porque é vaidade, eles não tomam banho, eles não usam perfume, alguns seguidores lá, né, deles. Mas aí o que eles fazem? Tudo isso para se afastar das coisas mundanas, das coisas materiais. Com certeza, ele nem tomaram, eu tomo café sem açúcar, mas talvez, pelo prazer de tomar, talvez ele nem café tome. Você entendeu? Eu não tomo café com açúcar, porque eu acho que, não é por emagrecer, nada disso, é que eu acho que o café tem um sabor melhor quando você toma ele sem açúcar. Lógico que você não pode tomar qualquer café, viu, irmãos? Esses cafés que você compra por aí, você vai tomar, ele é amargo, não. O café bom, ele é doce. O café gourmet, né? Ele é doce. Então, até esses cafés expresso, irmãos, esses daí, pode ser até o Nespresso, muitos deles, a torra dele é ruim. Então, se você quiser mais dica a respeito disso, você fala comigo, fala com o Zezinho também, que o Zezinho também já está bem craque nisso. Então, é possível, os cafés são assim. Mas eles, irmãos, eles se abstêm de tudo que é coisa material. Por isso que eles são dessa forma. E Mahatma Gandhi foi até uma igreja, que ele queria ser cristão. Eu li a Bíblia, eu vi, e olha, gente, você não tem noção, você está vivo aqui, diz glórias a Deus. Por causa do cristianismo. Quando Jesus, irmão, quando a palavra de Deus, ela chegou na Idade Média, ela impediu, irmãos, isso nós temos que agradecer muitas vezes até a Igreja Católica por isso.
Irmãos, pessoas morreram porque eles matavam, existia um infanticídio, onde religiões matavam, matavam a criança ao nascer. Lembra de Jesus? Que eles queriam matar todas as crianças, por isso que José saiu e foi para o Egito. Irmãos, quando veio a Bíblia Sagrada, quando veio as Escrituras Sagradas, e muito mais o cristianismo, foi responsável por acabar, irmãos, com as mortes injustas da humanidade, por definir acabar com uma luta de classe, para acabar, irmãos, escuta o que eu estou falando. Quem é pentecostal? Diga aqui glória a Deus em línguas estranhas. Né? Fala glórias a Deus aí em línguas estranhas, né? Nós que somos pentecostais, e eu sou também, em 1990, no século 19 para o século 20, na virada, Deus fez um avivamento na Rua Azusa. Eu fui, né? Karine também foi. Quem mais foi lá? Pastora, né? Num musical que tem, chama Rua Azusa. Nesse musical conheci o Ademar de Campos lá no dia. Graças à patroa né? Quem tem amigo não morre com fome, né? A patroa da Dani foi lá e pagou para... Conseguiu, né? Porque ela fazia parte também da peça lá, da parte lá de roupas, né? E foi aqui, meia dúzia de povo aqui, foi tudo para lá. E não pagamos nada, né? Graças a Deus. Precisa arrumar mais uns aí. Tem o Jardim do Inimigo, ó, já tem aí. Vê se você consegue uns 4, 5 para nós aí, certo? Vamos ver, Larissa, se a gente consegue de graça para nós. De graça, não paga nada, né? Ó, quando o movimento pentecostal veio para a igreja nessa época, nos Estados Unidos, a tão chamada Rua Azusa, dá uma pesquisada depois para você ver. Começou a vir um movimento dos céus de avivamento na igreja. A igreja estava morta. A igreja estava entre pessoas que não davam glória a Deus. E aqui não é assim, né, irmãos? Aqui não é assim, né? Cadê o glória a Deus? E a igreja estava ali, e veio esse movimento para dar uma animada na igreja. E ali na Rua Azusa tinha um tal do senhor Seymour, William Seymour, que ele começou a promover ali um trabalho, onde ele, dentro da casa de uma irmã, que eu esqueci o nome dessa irmã, eles começavam a fazer um culto lá. E ali, pensa no povo do Reteté, igual o pessoal aqui que foi orar ali, irmãos, na hora da intercessão. Você viu que o poder de Deus caiu lá, na hora da intercessão? Eu estava ouvindo. E ali aquele movimento, e ali todos cheios do Espírito, falando em línguas e tal, e cheio do poder de Deus. E aquele movimento começou a crescer. O mundo da época começou a trazer o olhar em cima da Rua Azusa. Por quê? Porque nessa época, a sua cor, que é a mesma que a minha, tinha um banheiro separado para nós. Era banheiro de branco, banheiro de negro. Você não está entendendo? Restaurante tinha mesas. Quem já leu história aqui para confirmar isso? Né? Cadeiras dos restaurantes, existiam cadeiras de negros e cadeiras de brancos. O movimento racista era tido como algo, irmãos, que você morria. E ninguém, Lani, entendia por que dentro desses movimentos não tinha preto, não tinha branco, não tinha ruivo, não tinha ninguém. Eles todos abraçando, amando, todos um ao outro, e aí o mundo concentrou o olhar em cima daquilo. Não existe lugar nenhum no mundo que possa ter umas escrituras onde ela acaba com qualquer tipo de coisa mundana e traz o amor para com o semelhante. E ali esse movimento, lógico que cresceu. Logo ele começou a tomar o mundo, e aí você sabe da história do pentecostalismo no Brasil. Daniel Berger e Gunnar Wigren vieram, depois de conhecer esse movimento, vieram para o Brasil em 1910 e fundaram a Igreja Assembleia de Deus. Quem faz estudo bíblico? Junto com a Congregação Cristã. E ali eclodiu nessa época no Brasil. A igreja no Brasil estava
morta também. E ali, irmãos, hoje nós vivemos em uma filosofia onde um livro que nós lemos, lá tem coisas, irmãos, que se você ouvir e praticar, eles não vão mudar só a sua vida agora, eles vão mudar a tua vida no futuro, eles vão também mudar a vida dos teus filhos também. Não tem como perceber isso, não tem. Na história da humanidade não tem uma religião, pode ser qualquer uma, que coloque o ser humano na mesma base. É o rico junto com o pobre junto com o rico. O miserável que não tem, ele começa a ter. Porque eu começo a me doer assim. Eu começo a sentir um amor de Deus dentro do meu coração, onde eu não consigo ficar sem ajudar o meu irmão. Olhar para o meu irmão e ver que a responsabilidade não é do governo. A responsabilidade é do meu coração de amar o meu semelhante como a mim mesmo. E eu já falei muitas vezes, quando você tem a oportunidade de ajudar alguém, ajude. Se a pessoa pede comida, irmãos, nunca deixe de comer. Nunca deixe de dar o que comer para alguém. Dê, ajude, ame, se coloque no lugar das pessoas. A empatia é algo que nós vemos a Bíblia inteira. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro. Às vezes vem alguém e fala assim, aqui não sei o que, fulano, eu nunca me esqueço disso. Lá em casa, estava eu, a pastora e uma moça que trabalhava lá, e aí a gente começou a falar, estava trazendo essa moça para a igreja, trouxemos ela, e aí trouxemos o marido, e o marido tinha um problema com bebida. E aí, em determinado momento, a gente ali conversando, e começamos a falar mal desse rapaz. Falar, também, ele não vem para a igreja, também, ele não ouve a palavra de Deus. Talvez eu tenha até citado, ele ouve, mas não pratica. Não é verdade? De repente eu levantei, que eu precisava fazer algumas coisas, deixei ela com a pastora conversando, eu ouvi nitidamente a voz de Deus dizendo, bonito, hein? Você pastor da igreja, todo mundo ali falando mal do moço, mas o que você está fazendo para ajudar ele? Eu estava aí no corredor, a Dani conhece lá em casa, né, Dani? Estava andando assim, parei, opa! Voltei para trás. Gente, o que nós vamos fazer para ajudar o rapaz? O Ademir, a Rose e o Silas conhecem ele. A partir daquele dia, não depende dele, depende de mim, de você. Você conhece alguém que está nas drogas, na bebida, irmãos? Ame, ajude, ore. Você pode fazer alguma coisa. O amor, ele tem que ser incondicional. Nós estamos aqui para obedecer a Deus, ouvir e obedecer a Deus. Quando Mahatma Gandhi viu uma filosofia de vida dessa, ele falou, eu quero isso aqui para a nossa Índia, eu vou levar isso para lá. A Índia, quantos bilhões, acho que tem não sei quantos bilhões, não, milhões, né? Não, bilhões. Acho que tem, 1.380.000.000 de habitantes tem a Índia. Escuta, 1 bilhão. O Brasil tem, não é 50 milhões em ação, para frente Brasil, né? É 50 milhões, Luciano? Cadê ele, Luciano? Está aí? É 50 milhões? Cadê? Tá lá. Era a música, era 50 milhões em ação, né? Pô, na década de 70. Hoje nós estamos com 230 milhões de habitantes no Brasil. A Índia tem 1.380.000.000. 1.280.380.000.000. Na Índia, imagina só um cara que é bem conceituado, que tem uma boa oratória, que tem uma boa fonte de convencer as pessoas, foi incomodado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela palavra de Deus, daquele jeito, andando com aquelas roupas, daquela forma. Eu imagino ele igual Bob Marley, indo lá sem comer, magrinho e tal, foi até uma igreja. Chegou lá na igreja, um diácono da igreja virou e falou para ele, essa igreja não é para você, e xingou ele de não de palavrão, falou assim, como se fosse
como se fosse um mendigo, desfez dele. Falou desse jeito: você vai querer entrar aqui? Aqui não é o seu lugar, um diácono da igreja. Aí ele falou: o que você quer aqui? Ele falou: eu quero ouvir uma palavra. Não, mas aqui não é lugar para você, olha só as suas roupas. Olha só como que você se veste. Talvez ele falou: o seu lugar é lá no hinduísmo, né? A religião da Índia predominante é hindu, né? O povo é indiano, mas a religião é hindu. Talvez tenha falado isso. Ele pegou, virou as costas e foi embora. Imagina hoje, talvez, se um diácono, um abençoado que recebeu alguém. Quantas pessoas, irmãos, vêm na igreja e você não tem coragem nem de dar um abraço ou um aperto de mão para a pessoa? Quantas vezes a gente entra do mesmo jeito, sai do mesmo jeito? Eu estou falando até nós aqui da IBA, irmãos, direto eu tenho que falar com os obreiros. É 3 e 4 pessoas que têm a condição de ir lá numa pessoa visitante e falar: irmão, você precisa de alguma coisa? Você mora onde? Você está precisando de uma oração? O pastor vai orar para você. Você sabia que Jesus te ama? Quantas vezes nós vamos andar pelas ruas, ver pessoas nas calçadas, jogadas lá, destruída pelo crack, pelas drogas, seja qualquer que seja, e nós falarmos para nós mesmos que o problema não é meu, o problema é do governo, o problema é do Lula, o problema é dos problemas sociais. Não, o problema é nosso. Nós temos que trazer para dentro da nossa casa, nós temos que trazer para os nossos filhos, nós temos que trazer ensinamentos que provem o amor de Deus para nossas vidas. Quando eu preparei uma palavra para dizer: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é aquele, irmãos, que ama a Deus. Amar a Deus é obedecer. Escuta o que eu vou falar aqui agora, todos. Parem de tudo que vocês estão pensando agora e ouçam o que eu vou dizer. Ouvir a voz de Deus e praticar, muitas vezes, é ir de contra os nossos conceitos. Escuta, eu tenho o meu conceito, eu tenho os meus princípios, eu tenho a minha verdade, todo mundo tem a sua verdade, o seu princípio, os seus costumes, mas muitas vezes é passar por dentro do eu para ouvir e praticar a palavra de Deus. E quando eu olho para a Bíblia, ela me dá essa base. É ponto, eu não tenho que ser meio leal, eu tenho que ser leal, não existe meio leal. Eu tenho que ser verdadeiro, não meio verdadeiro. Às vezes eu amo, às vezes eu não amo. Às vezes eu obedeço, às vezes eu não obedeço. Não é assim. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe por quê? Porque nós não obedecemos a Deus muitas vezes. Na nossa cabeça eu estou usando o meu eu, na nossa cabeça eu estou usando os meus princípios, na nossa cabeça eu estou usando a minha vontade. E eu, irmãos, fiz uma oração aqui no nosso louvorzão ontem, e eu falei a respeito disso e quero falar de novo. Todas as vezes que você for orar a Deus, você diz: Senhor, se a minha vontade for diferente da tua, muda a minha vontade. É como você chegar para a sua esposa e dizer assim: me larga, filho, se você não me ama. Uma vez eu briguei com a pastora, aí eu fiquei, ela pegou, entrou no ônibus e foi embora. Eu falei: vixe, o que eu sofri aquele dia. Nunca mais ela quis me ver. Lutei, para ir atrás dela. Nunca esqueço, pegou o ônibus e vazou. Sabe por quê? Olha que idiotice, né? Coisa de criança, né? Ela falava que me amava, me amava. Eu falei: vamos ver se ela fala que me ama mesmo. E ela dizia, um princípio dela, é que ela não namorava com quem tinha filho, irmãos. Até hoje ela fala isso. E eu tenho um monte de medo de aparecer alguma coisa aí e ela ir embora. Mas ela tinha um princípio dentro dela, irmão, e ela não muda, viu? Eu acho que Deus não muda nem esse negócio dentro do coração dela, e ela tem razão.
Toda pessoa, irmãos, que recebe um conselho da pastora, ó, você que é daqui da igreja, que tem enteado misericórdia. Você casa com a pessoa que já tem filho, irmão, jovem, em nome de Jesus. Escolha bem quem você vai casar. E nunca termine seu casamento. Pensa bem antes de ter filho. Porque, irmão, não é fácil. E a pastora tinha um princípio, ela falava assim, eu não namoro de jeito nenhum, já foi perguntando na hora, ela deu os 10 mandamentos para mim. E eu não tinha 9 dos 10 mandamentos, mas esse eu tinha, que não era filho, né? Não tinha filho. E aí ela falou, aí um dia, ela falou para mim, falava que me amava, e aquele amor todo e tal, você me ama, então traz um pedacinho da estrela para mim e tal, aquelas coisas besta, boba. Aí eu cheguei para ela e brinquei com ela, que eu tinha um filho, mas brinquei sério mesmo. Ela pegou, irmão, que nervoso, ela entrou dentro do ônibus e foi embora, irmão. E não quis saber de mim, mas para eu poder falar para ela o contrário. Não mudou, e até hoje ela muda. Fica a dica aí, jovem, viu? Amém? Não que você não possa casar com quem tenha filho, não estou dizendo isso. Mas o bicho vai pegar, vai ficar feio, né? E aí, irmãos, muitas vezes a gente tem que passar por cima dos nossos conceitos, do nosso eu, para poder obedecer a Deus. Aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica, nós temos um Deus, irmãos, olha só o que diz, lá no Salmo 113, versículo 5. Quem é como o Senhor, que habita nas alturas, quem curva para ver os céus e a terra. Olha só, quem é como o Senhor que habita nas alturas? Irmão, se você acha que Deus está no céu, você está errado. Deus nem no céu Ele está. Aqui está dizendo que Ele habita nas alturas. É um lugar que a gente nem imagina, que é acima dos céus. Por quê? Aqui está dizendo que Ele habita nas alturas, que se encurva para ver os céus. Ele está em outro lugar, no outro plano, e ele se encurva para ver os céus e a terra. Então Deus, que está num plano espiritual muito alto, ele se preocupa em olhar para os céus, que deve ser tão gigante, né, irmãos, os céus. Imagino que ele olha para o universo inteiro. Eu acho que quando fala céus aqui, é o universo. Mas Deus não está no universo, Ele está algo que a gente nem consegue imaginar acima disso. E lá em cima, Ele olha para o universo, que talvez é os céus, e aí Ele fala, eu estendo para olhar os céus, lá da minha habitação, e dos céus eu vejo a terra. Nós temos um Deus que se preocupa, irmãos, com você, comigo, nos mínimos detalhes. Um Deus tão grande se preocupar comigo, que sou tão pequeno, irmãos. Veio o Covid, matou uma série de gente, veio o tal da dengue, mata você de um dia para o outro. E nós temos um Deus tão grande, que habita nas alturas, que Ele contempla o céu e olha para nós. Diz no versículo 7, 113, versículo 7, que do pó levanta o homem, e o faz sentar na roda dos príncipes. Irmãos, é muito poder, irmãos. De cima, Deus olhar que tira você do pó, irmãos. O pó é o detrito que tem mais próximo do chão. Ele se preocupa com você quando você fala assim, acabaram os recursos, quando eu não sou nada, quando eu sou a pessoa mais desprezível, eu sou entre o nada, que é o zero, que é o chão, e eu tenho montura, que fala, tira o homem desse monturo, dessa poeira. Tem uma tradução que fala que Deus tira o homem da poeira, do chão. Eu não sei o que você tem vivido na tua vida, mas eu quero dizer para você, se você ouvir as palavras do Senhor e praticar, seja lá quem for e onde quer que você esteja, Deus o fará sair dessa situação e te colocará no caminho de vitórias, no nome santo de Jesus, aleluia. Ele levanta o homem do pó e ergue o necessitado, versículo 7,
para fazer, versículo 8, assentar-se entre as rodas dos príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família, irmãos. Você que tem algo impossível para acontecer na tua vida, a área da tua vida que está estéril. Deus está falando ao meu coração aqui, que tem pessoas aqui, irmãos, que estão com uma parte do seu cérebro estéril. Você não consegue raciocinar, você não consegue estudar, você não consegue avançar com a sua cabeça, com a sua parte intelectual, mas Deus está mandando te dizer, ainda que algo na tua vida esteja estéril, eu vou fazer com que você prospere no nome santo de Jesus, aleluia. Você vai receber a sua vitória. Onde está estéril, irmãos? Vai profetizando na tua vida, qual área da tua vida está estéril, qual área da tua vida está difícil, talvez você não consiga se mover, talvez você não consiga mover as suas pernas, porque você veio uma doença sobre a tua vida e você está estéril, veio um AVC sobre a tua vida e você não consegue caminhar e correr. O que está estéril na tua vida nessa manhã, Deus manda te dizer, eu quero restaurar tudo, porque eu estou acima de tudo, mas eu contemplo você. Aplauda o Senhor. Aleluias. E não foi diferente. Em Êxodo 3, capítulo 7, diz, tenho olhado para vocês. E aqui em Êxodo 3, versículo 7 e 8, está falando de Deus quando ouviu a voz do povo que clamava no Egito. Lembra do povo de Israel? Depois você lê quando chegar em casa, Êxodo 3, versículo 7. E disse o Senhor, escuta, tenho visto atentamente. Irmão, você que não pede para o teu marido ser menos grosso com você, você está vacilando. Porque Deus é Deus de detalhes. Você que não pede para o teu marido ganhar um pouquinho para te levar no cinema, você está vacilando. Porque Deus é um Deus de detalhes. Você que não pede para o seu filho ser bom em matemática, ser bom em cálculo, ser bom na área de humanas, de ciências e de biológicas. Você que quando ora, escuta, quando você não ora a Deus nesses detalhes, você está vacilando na tua vida, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Por quê? O que ele diz aqui? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que clama lá no Egito. Ouço atentamente, o que é? Êxodo 3 e 7. O que é atentamente? É um Deus detalhista. Versículo 8. Portanto, olha Deus falando, Deus de detalhe. Portanto, desci para livrá-lo. Irmão, quando Deus estava lá nos céus, às vezes a gente fala, né, irmãos? Os olhos de Deus. Deus não tem olhos. Às vezes a gente fala os braços de Deus. Deus não tem braços. Às vezes a gente fala as pernas do Senhor, o coração. A Bíblia é uma forma de traduzir Deus para nós. Então a Bíblia fala, usando os provérbios, para a gente entender. Mas Deus é sábio, irmãos? Quem acha que Deus é sábio, levanta a mão. Deus não é sábio não, irmãos. Deus, ele é a sabedoria. Deus existe, irmão? Quem acha que Deus existe? Não, irmão, Deus não existe, irmão. Deus é. Deus pensa. Pedro, Deus pensa? Não, Deus não pensa. Porque o que Deus pensa é a realização, não existe isso. Quando Deus quis se fazer carne, o que João disse? A princípio era o verbo, o princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí Deus falou, eu preciso trazer para eles uma tradução que eles possam entender. Então eu vou enviar o meu filho, que sou eu mesmo, para que ele humanize. Foi Jesus que estava aqui, que passou por tudo. A Bíblia, ela é a tradução literal de Deus. É como se você estivesse estudando inglês. A Bíblia e Jesus Cristo é a tradução para nós de quem é Deus.
Jesus Cristo e a palavra de Deus é a tradução de Deus para nós. E olha que maravilhoso, no versículo 8 ele fala, eu desci da Abassurecanta, eu deixei toda a minha glória. Paulo diz que ele se esvaziou, Jesus se esvaziou de toda a sua glória, para se manifestar e estar do nosso lado. Quando eu ouço a palavra de Deus e pratico, Jesus Cristo, ele se aproxima da minha vida, o Espírito Santo me instrui pela sua palavra. E a revelação do Espírito Santo, ela está aqui sobre a igreja nesta manhã. Você pode glorificar o nome do Senhor. Ele diz, eu desci para livrá-lo. Você que está preocupado em perder seu emprego, você que está preocupado com o teu futuro, Deus manda te dizer, eu desci e estou aí do teu lado. Glorifica o nome do Senhor. Aplauda a Deus, irmãos. Deu glórias a Deus bem alto, eu desci. Eu estou convosco todos os dias. Eu estou contigo nas suas lágrimas. Eu estou contigo na sua tristeza. Eu estou contigo nas tuas alegrias. O amor de Deus não depende do outro. Às vezes a gente tem que passar pelos nossos princípios e ouvir alguém, ouvir o que Deus está usando alguém para falar conosco. Alguns anos atrás, minha sogra estava quase morrendo, tadinha. Ela tinha diabetes, foi internada, teve que ser entubada no hospital de Taipas. E ela estava ali, Dani, morria, não morria, sedada. O Emerson um dia chegou para mim, pastor, o senhor tem que perdoar sua esposa, sua sogra. Na hora eu olhei assim e falei, Emerson, mas o quê? Irmão, se tem alguém que não tem nada contra a minha sogra, sou eu. De verdade, irmão, de coração. Minha sogra defendia eu e era contra a pastora. Era uma bênção. Eu aproveitava, né? Ela tinha umas coisas que às vezes eu até via que eu exagerava, mas ela ficava do meu lado. E eu não tinha nada. Mas eu ouvi alguém que disse, é a voz de Deus. E eu fui orar a Deus. E falei, Senhor, ele falou, o senhor tem que ir lá e pedir perdão para sua sogra. Eu ouvi a voz de Deus, pensei até que não seria de Deus o que o Hermes tinha falado, mas não falei nada, pensei na minha cabeça e comecei a orar. Porque a gente também não pode sair falando tudo que o povo manda você fazer. Ora a Deus e vê o que Deus está falando. Já que eu falei, qual que é o problema? Tem algum problema eu ir lá e pedir perdão para minha sogra, irmãos? Se eu não tenho nada contra ela? Não vai mudar nada. Irmãos, minha sogra cada vez mais pior. Eu sei que deu certinho. Primeiro a minha sogra, a Kátia que foi, depois o meu cunhado, depois minha cunhada, que a gente tinha que agendar para ir, que só uma pessoa ia lá, que ela estava sedada. E eu orando a Deus, tinha até esquecido desse assunto, falei, quando for a minha vez, eu chego lá nela e falo com ela e peço perdão. Só que até falei, não é de Deus que o Hermes falou, não, porque a minha sogra está sedada. Então, mas eu vou falar, deu oportunidade, eu vou, não dava para ir, não vou passar por cima dos outros. E fui, e eu orando a Deus. Estava numa oração, Deus usou uma mulher para falar, pastor, olha como Deus é maravilhoso, o senhor precisa ir lá pedir perdão para sua sogra. Eu falei, eita Deus, é de Deus que o Hermes falou mesmo. Porque você, meu servo, não tem nada contra ela. Mas ela tem contra você. Eu falei, eita Deus. Porque quando, não sei se vocês sabem, a pastora perdeu o primeiro filho, né? O nosso primeiro filho foi até o 6º mês e ele nasceu, ficou 7 minutos e morreu. Como ele tinha 490 gramas, não precisa fazer velório, não precisa fazer boletim de ocorrência, é só ir lá e deixar e vai para estudo. Né? Mas acima de 500 gramas tem que fazer tudo isso. Boletim de ocorrência, tem que comprar caixão, tem que fazer velório, tudo isso aí. Aí a mulher, vendo eu chorando e a pastora chorando pela perda, a enfermeira chegou e falou, moço, muita gente faz questão de fazer velório. E se o senhor quiser, eu ponho que tem 500. E aí o senhor faz velório. Irmão, aquela hora, irmãos, olha, quem perde um filho sabe o que é isso. Eu queria que aquilo acabasse logo.
Eu falei, não, Fred, pode deixar assim mesmo. E nem liguei. Porque eu sei que não tinha mais nada lá, né, irmãos? Ele já foi com o Senhor na glória. Um dia nós vamos encontrar. Inclusive, a pastora perdeu 4 filhos. Nós vamos encontrar 4 meninos lá no céu. Qualquer hora eu conto essa história para você. Mas ela perdeu 4 filhos e esse 4º filho também ela perdeu. Depois nasceu o Arthur e o Paulo. E aí, eu falei para a mulher, não, pode deixar. Deixa para lá. Irmão, isso, na cabeça da minha sogra, entrou de um jeito que ela ficou revoltada. Ela não aceitava, porque ela queria fazer o velório do filho dela. E quando Deus usou a mulher para falar, falou assim, você vai pedir perdão para ela, e vai falar que você vai pedir perdão para ela, porque ela nunca te perdoou. E minha sogra estava aqui, morria, não morria. Eu falei, é mesmo? Fui lá, e aí, Leandro, no dia que eu falei com o Leandro, era o meu dia. Peguei o dia certinho, irmãos. Fui lá no hospital. Cheguei lá no hospital, a dona Marli estava sedada. Eu falei, eu vou fazer o que Deus mandou. Deus mandou pedir perdão. Ainda que ela estiver morta, Deus falou, eu vou fazer. Eu não vi antes porque não dava. Sentei lá do lado, só podia entrar uma pessoa, ela estava na UTI, entre a vida e a morte, sedada. Eu cheguei para ela e falei, e aí, dona Marli? Falei para ela se ela não queria aceitar Jesus, né? Falei um monte de coisas lá para ela. Falei, ó, os santos nunca fizeram nada para a senhora. E larga esse Deus aí, né? E segue a Cristo, aceita Jesus como Salvador. Eu fui falando e ela lá. A enfermeira passava e falava, ó, ela não está ouvindo nada, porque ela está sedada. Eu nem liguei porque ela falou, continuei falando. Eu falei, dona Marli, tem um negócio também que quero contar para a senhora. Sabe quando a senhora ficou sabendo que nós perdemos um filho? Então, dona Marli, eu fiquei, eu era muito novo, tinha 27 anos e tal, queria passar por tudo aquilo, mas eu sei que a senhora nunca me perdoou. E eu quero, irmã, dona Marli, em nome de Jesus, te pedir perdão por isso. Me perdoa, porque eu errei, me perdoa, irmã. Na hora que eu falei isso, escorreu uma lágrima nela aqui. Eu tenho certeza, passou 2 horas, 3 horas, a dona Marli morreu. Eu tenho certeza que eu vou encontrar com a dona Marli lá na glória. E ela vai dizer assim, eu estava quase indo para o inferno. Mas na hora que você, irmão, até me arrepia, na hora que você chegou lá, eu aceitei, eu tenho certeza, irmão, disso. Eu aceitei a Jesus como Salvador, perdoei você e hoje eu estou aqui. O perdão às vezes não é sobre você. Por isso que eu entendi a palavra que Deus diz, se tem algum irmão contra ti, vai até ele, mesmo que você esteja certo. O teu irmão tem algo contra ti, vai contra ele lá. Eu entendi essa palavra, irmão, eu vivi essa palavra na minha vida. Se você tem alguém que tem algo contra a tua vida, vai nele. A pessoa vai até falar, que trouxa. Fui eu que errei e ele veio aqui me pedir perdão? Não importa, não é sobre ele, é sobre você. Nós temos que amar para que as pessoas sejam amáveis, nós temos que perdoar para que venha o perdão na vida das pessoas. Irmãos, Deus está aqui com a palavra dele. Quem obedece, ama a Deus. Quem obedece, irmãos, também vence o mundo. Quem obedece, você sabe que nem todo mundo vai ser salvo, né, irmãos? Você sabia? É duro o que eu vou dizer agora. Mas se Jesus voltar agora e tocarem as trombetas, você sabia? É bíblico, está escrito aqui. Olha, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Se tocarem as trombetas agora, irmãos, uma parte da igreja não vai subir. É fato. Então, irmãos, muitos não serão salvos. Ouça as palavras do Senhor e pratica. Sejam praticantes da palavra de Deus. Tiago também falou, irmãos. Ele diz, seja praticante da palavra de Deus e não apenas ouvintes. Irmãos, Deus está mandando dizer para você que vem na igreja só esquentar banco, continua com as suas atitudes da mesma forma. Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Fica em casa, bora assistir novela, bora dormir até tarde no domingo,
Vai fazer uma academia na quinta-feira, Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra. Você que ainda não é batizado, batize-se. Você não está aqui para fazer, não, é um mandamento de Deus. 2, irmãos, mandamentos que são importantíssimos que a palavra nos diz. A igreja católica tem 7 lá, eu sei, Santíssima Trindade, mas não sei o que, Crisma, mais um monte de coisa que você tem que fazer na igreja católica. Não, a igreja evangélica tem 2 ornamentos, 2 mandamentos que nós temos que seguir, que é batizar-se e tomar a ceia do Senhor. Se você está na igreja, está esquentando o banco, porque você tem que ser batizado. Ah, passou um tempo, 1 mês, 2 meses, amém. Mas quanto tempo mais vai precisar você estar sentado? É bíblico, irmãos, não adianta. É participar da ceia do Senhor. E se você não participa, também está errado, está ouvindo as palavras do Senhor e não pratica. Ah, um mês eu tomo ceia, outro mês eu não tomo. Não, tem que tomar a ceia do Senhor, dignamente. E o batismo? Aqui fala, aquele que pratica, olha só que eu anotei aqui, dos que praticam, já estou terminando. Então falei, aquele que obedece e ama. Aquele que instrui também, ele obedece. Você que é pai, instrua o seu filho. Amém? Você que é professor, instrua os seus alunos, porque quem ama também ensina. Quem ama, obedece, vence o mundo, que diz lá em 1 João capítulo 5, o que vence é a nossa fé. Mateus 7:21, muitos não serão salvos. Tiago diz, sejam praticantes da palavra, venham à igreja de Deus e mudem as suas atitudes. Não em parte, eu não sou meio crente, às vezes eu sou meio, não, eu sou crente em Jesus. Se eu não me casei, eu vou me casar para me batizar. Se eu fumava, eu vou deixar de fumar para me batizar. Se eu bebia, eu vou deixar de beber para me batizar. Aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que ouve também pratica, obedeça o seu pai. Irmão, a maior maldição da vida de um filho é não obedecer o pai e a mãe. A Bíblia diz que até lá em Efésios, até os seus dias serão abreviados. Você até vive menos por não obedecer o teu pai e tua mãe, e Deus está me mostrando pessoas aqui, que o teu pai tem algo contra você, que a tua mãe tem algo contra você, vai até ele, e se reconcilia-te com ele. Liga para ele, não dá para ir, liga. Pede o telefone, liga, fala, pede perdão, meu pai, me perdoa por tudo que eu fiz. O seu pai vai virar para você, mas você não fez nada, filho, fui eu que fiz. Mas Deus manda dizer que eu te peço perdão, pai. Perdoa ele mais ainda pelo que eu fiz, porque você fez. Se você não fez nada, não faça nada, mesmo assim, peça perdão. Se o teu pai, a tua mãe tem algo contra ti, obedeça aos seus pais. Obedecer para ser bem-sucedido. Aquele que obedece os seus líderes. Aquele que obedece o teu pastor, aquele que obedece a liderança, aquele que obedece o governo, aquele que obedece as leis. Josué capítulo 1, versículo 18, ele fala, obedecer para ser bem sucedido. Se você obedece, é ruim, irmãos, mas obedece, porque obedecendo nos faz ser bem sucedido. E por último, se você morrer, João capítulo 8, versículo 51, asseguro, olha só que Deus diz, que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. A Zezinha que tem medo de morrer, né? A Renata também, aqui, jamais verá a morte, só que eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar. João 8, 51, asseguro, se alguém me obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Só que não é essa morte não, é a morte eterna. Ainda que você venha passar pela morte, mas depois da morte, você vai ter a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aquele que ouve e pratica, é aquele que me obedece, que me ama. Aplauda ao Senhor, aleluias.